Olá, senhores. Hoje vamos falar sobre um assunto que não é complicado, né? Ou pelo menos não deveria ser, que é a parte de administração de tablespaces. Bom, senhores, hoje vamos para o nosso sexto tópico ali, né? Que é sobre a administração de tablespaces e data files. A gente tem aqui no Oracle, né, as tablespaces, que é através delas que organizamos logicamente nossos objetos no banco, né? Onde a gente cria onde você tem um owner, né, que no caso, owner igual usuário, né, no caso do Oracle. Cada usuário você tem seus objetos ali dentro, né, você tem tabelas, índices, triggers, enfim. Ele tem a sua tablespace padrão de escrita, né, se você não definir, ele vai usar padrão do banco mesmo, você tem o padrão do banco, obviamente, né? E essas tablespaces, elas, dentro do Oracle, são distribuídas através de data files, né? Os seus arquivos, os seus segmentos de arquivos, né? Por ela ser uma estrutura lógica, né? A tablespace, você trabalha com suas limitações, né? De espaço ali, de acordo com SO, de acordo com o tipo de tablespace, né? Enfim. Então a gente tem as tablespaces, né? E essas tablespaces têm data files. Dependendo do tipo de tablespace, a gente tem a quantidade de data file ali e como ele está organizado no sistema operacional. Então a gente vai já partir aqui para a documentação mesmo do Oracle, né? A ideia é ser bem breve mesmo, porque não tem muito segredo. Eu já estou aqui com a documentação aberta, né? No caso aqui do 23 mesmo. Né? Vamos aqui observar aqui o desenho. Ó, a gente tem aqui o comando de criação, né? A gente tem dois tipos de tablespace, né? Temos tablespaces big file e small file, né? O small, obviamente, ele tem uma limitação que vai até 30 GB ali, 32 GB, se não me engano, mais especificamente. Então você tem que estar sempre adicionando data file. Já o Big File você não tem essa limitação. Ele vai estourar só se o teu espaço no sistema operacional acabar. Enquanto isso, ele vai seguindo livremente. Temos tipos de tablespace, né? Temos tablespace permanente, que aqui é a tablespace de dados mesmo, né? Então temos a tablespace de undo, obviamente vai armazenar os dados de undo, e a tablespace temporário, né? Para arquivos aí temporários aí, alguma operação de administração, como uma alteração de tabela, algum processo que faz muito I/O também, né? Depende muito da operação. Mas resumidamente é isso, né? A gente tem aqui no 23 tem essa nova cláusula aqui, né, de if not exists, né, isso aqui já tinha no Postgres, MySQL e outros bancos gratuitos, mas agora parece que surgiu no Oracle também, né, então já é uma vantagem. Então você pode colocar isso aqui no comando mesmo, né, se não existe ele cria, né, se existir ele ignora. Aqui a gente tem o caminho do arquivo, por exemplo, né? Quando a gente vai criando tablespace. E temos mais algumas flags aqui, né? Temos como que vai ser a extensão, né, da tablespace, né? O tamanho do bloco. Por padrão, esse block size aqui vai pegar o tamanho do bloco do banco, né? Que geralmente vai ser 4 ou 8K, né? Depende muito de como vai estar configurado aí, né? Isso aqui é um assunto para um outro vídeo também. A gente vai fazer uns testes, né? Ver qual é mais adequado para qual tipo de banco, né? Então, assim, um bloco em 4K, né, num banco que seja menor, talvez faça mais sentido do que um 8K, né, devido a leitura ser feita de forma mais rápida em tabelas menores, com blocos menores, porque você faz leituras mais assertivas, enquanto se tiver um bloco muito maior e não ter objetos tão grandes assim, talvez para o teu ambiente, né, você faça um uso maior de memória, o que não seja interessante. Então, assim, aqui varia bastante, né? É o famoso depende, né? A gente tem como criptografar a tablespace, né? Definir como se é padrão ou não, né? Você pode deixar ela offline, por caso de fazer alguma manutenção, algo nesse sentido. Utilizar o flashback, né? Da tablespace também, para alguns casos de recuperação também, né? E a proteção também, para perda de dados. Aqui a gente tem bastante explicação aqui, mas a ideia é a gente já ir para a criação mesmo dos objetos, né, só para a gente ver na prática como que isso aqui funciona. Antes disso, vamos ver as subspaces que temos aqui. Select asterisco from, ou melhor, select tablespace name from dba tablespaces, né? Vamos olhar uma view qualquer aqui de tablespace. Só a gente tem as padrões, né? A própria do sistema. As duas do sistema, no caso, né? Esses AUX aqui, ela tem coisas, digamos, auxiliares ao sistema, né? Você tem a parte de auditoria, por exemplo, né? Se você habilitar
auditoria das tuas tabelas, né, de sessões e tal, ele vai começar a gravar aqui e não na System, que a System é a principal, aqui vai ter os objetos mesmo para o Oracle funcionar, né, então a ideia é não bagunçar ela. Temos a de undo também padrão, né, do banco todo, a gente pode adicionar mais tanto data files como outra tablespace também de undo, né, mas aí a gente pode trocar o padrão que o banco escreve, enfim. Temos a temporária e a de usuário. A de usuário aqui é onde geralmente quando você criar um usuário, um novo owner no teu banco, né, criar um objeto novo, você não especificar nada, ele vai jogar aqui na de usuários, né, por padrão, a não ser que você defina a system, por exemplo, né, você faça uma loucura dessa. Mas o que não é recomendado, né, você sempre vai utilizar, nem a user também é muito interessante usar, como ela é uma coisa muito padrão, o ideal é sempre ficar vazia, e se você precisa criar um usuário novo, você cria uma tablespace nova para ele, e segue dessa forma, beleza? Então, vamos pegar aqui, como estou muito meio cansado aqui do dia, vamos só copiar aqui Então, senhores, aqui eu abri aqui dei um zoom out aqui na minha VM aqui, só que aí não sei se vai ficar legal aqui depois, né? Se não ficar, infelizmente, vai ter que ficar assim. Olha, não tenho que explicar os meus motivos. Mas é jogo rápido. Vamos pegar aqui um exemplo de criação de tablespace do tipo que a gente havia conversado, né? Que era o Big Fire, quando você tem uma tablespace que ela vai crescer até o SO dizer chega, né? Então, vou abrir uma nova aqui, ó. F-H. Aqui a gente verifica aqui as nossas partições, né? No meu caso aqui, eu estou jogando aqui dentro do barra OPT, se não me engano, a gente já vai conferir. Mas olha só, eu tenho 140 GB, né? Então, e eu estou usando 15. Então, obviamente, a minha tablespace ali, mesmo que eu coloque ela como Big File, vai crescer no máximo até 25 GB, né? Bateu 140 aqui, ele vai estourar e tu não vai conseguir escrever no banco, né? Então, vamos pegar aqui esse exemplo. Então, como que funciona aqui o comando, né? A gente tem os próprios exemplos aqui da Oracle, né? Só para facilitar aqui o nosso entendimento, aqui ele já faz um resumão aqui dos principais, né? Aqui, obviamente, ele vai assumir que a gente está usando o banco em 8K. Geralmente a maioria dos ambientes é 8 ou 4K mesmo, dos que eu já vi, pelo menos, né? Então, e aí, sim, cabe um trabalho de análise ali se caberia modificar isso, né? Talvez ganhe performance, sim. Então vamos copiar esse primeiro, né? Aqui basicamente ele está criando um tablespace Big File, né? O nome da tablespace é esse, né? Aqui a gente tem o nome do arquivo que ele vai jogar, né? E ele vai criar esse size 20M aqui, é o tamanho inicial do nosso tablespace, né? E aqui o AutoExtend ele vai permitir extensão livre, né? Não vai ter uma limitação. Então vamos colocar ali. Colar aqui a nossa criação de tablespace. Pronto, criamos a tablespace. Aqui, ó, se a gente rodar aqui a consulta de tablespaces, a gente vai ver que foi adicionado aqui. Beleza? Então é bem tranquilo. Vamos criar uma tablespace de undo. Da mesma forma, né? Obviamente você tem que colocar, determinar antes da tablespace, né? Você coloca aqui o tipo, né? Que é um tipo de undo, né? Mesma lógica, você passa o data file, né? O tamanho inicial, e você passa uma retenção de garantia. Isso aqui você pode também passar por parâmetro, que basicamente ele vai garantir nessa tablespace o que você tiver setado no teu parâmetro de retention guarantee, né? Ou seja, dentro do que tiver setado no parâmetro, é aquilo que o Oracle vai garantir que, em caso de ter que fazer alguma dessas reversões, recuperar alguma informação nesse tempo, né, o que tiver setado aqui ele vai buscar. Então, o padrão aqui vai ser o equivalente a 15 minutos, né, 900 segundos, né, e aí você pode expandir de acordo com o que você tiver de espaço no teu ambiente, né. Lembrando que quanto mais você aumenta, né, mais você vai ter que ter espaço disponível, né, para ele. Beleza, então vamos criar aqui essa tablespace. Antes de partir para a próxima etapa, né, se inscreve aí, comenta aí se está conseguindo seguir até aqui e deixa aí alguma dúvida que a gente vai responder depois. Bom, esse cara aqui já vai dar ruim por quê? Porque eu tenho já tenho uma tablespace com esse nome. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos abrir aqui o modo raiz, então aqui vi script.sql.
Só para a gente ter um editor de texto aqui mesmo. Ó. Vamos colocar aqui o nosso texto. Ó. Aqui a gente colocar TS2. Beleza? Vamos copiar isso aqui. Então, pessoal, existe uma forma também da gente executar um script que, ao invés de, assim, você copiando só pelo terminal, né, diretamente no terminal, você pode chamar um script, né, um arquivo para o terminal também. Nesse caso aqui, a gente gerou esse script aqui, né? Então, vamos passar aqui e tal. Permissão para o Oracle. Opa. Home Oracle. Aí não vai dar certo, não. Movemos o script, né? Beleza. Então, aqui ele já tem permissão. Se a gente colocar, lembrando sempre, né? Se tu colocar uma exclamação na frente, você roda um comando de terminal de dentro do SQL Plus, ó, pwd. Já estou dentro do Home Oracle, certo? Então, se eu dar se eu quiser executar um script dentro do terminal, eu simplesmente coloco uma arroba na frente aqui e chama aqui no nosso script, né? Que é script. Script. Beleza. Pronto. Você vê, eu não precisei passar o ponto SQL também, né? Você deve ter se perguntado aí, claro. Porque ele já assume que é uma extensão, que a extensão padrão é ponto SQL. Se fosse um ponto TXT, não daria certo. Ele ia colocar ponto TXT. Ou qualquer outra extensão, beleza? Então a gente criou a tablespace, se a gente rodar aqui a consulta novamente, ó. Tal. Eu fico copiando aqui porque ele não funciona muito aqui na VM e eu não tive tempo de configurar isso melhor, né? Mas só pra gente ter os testes aqui. Pronto, ó, tá aqui a nossa tablespace de teste, beleza? Então vamos voltar aqui na doc. Se a gente quiser criar uma tablespace temporária, a mesma coisa. Coloquei uma temp demo, né? Essa daqui vai passar porque não tem tablespace com esse nome, né? Criamos aqui, ó, a temp demo. Vamos para a próxima. Aqui é interessante a gente alterar o local padrão de tablespaces, mas vamos copiar aqui e vamos ajustar o nosso script, né? Não VI script. Opa. Tá. Aí lembrando que só funciona o lance de tirar o ponto SQL aqui se eu estiver rodando o script no SQL Plus, né? Como eu rodei um comando de sistema operacional, aí você precisa passar a extensão, porque aí já não já não tem essa facilidade do SQL Plus, beleza? Aqui, pra gente apagar as linhas, a gente pode só apertar DD, no caso no VI aqui, né? Vou colocar aqui agora aqui nossos comandos. Vamos ajustar para ele jogar dentro do TMP. Beleza, então a gente criou um tablespace de teste. Ponto. Vamos salvar aqui o script e rodar novamente. @script. Beleza. Se a gente der um ls aqui /tmp, melhor. Vamos pegar os últimos arquivos, o ls lrt /tmp. Tá aqui. Ele criou a pasta free, né? Então vamos lrt /tmp /free. Pronto, tá aqui o nosso. Caramba. Vamos copiar esse caminho todo aqui. Isso aqui é só a preguiça mesmo, né? Vamos colar. /datafile. Certo, aqui está a tablespace. Como a gente não passou um nome de arquivo específico, deixou para o próprio Oracle gerenciar, ele criou com esse nome muito doido aqui, entendeu? Então, dá pra gente setar o nome lá na hora da criação, se não fizer diferença, né? Ele vai sempre manter padrão. Show? Então, se a gente for olhar, por exemplo,
Ah, como que eu garanto direito do banco que o arquivo tá lá? A gente consegue olhar também. Aqui a gente olhou pelo sistema operacional, né? Mas nem sempre tu vai ter acesso direto no sistema operacional. Então como que a gente faz? Vamos aqui no Select, File Name, from DBA Table Spaces, ou melhor, DBA Data Files. Aqui tá os nossos table spaces, né? Ele jogou esses aqui como a gente passou para ele criar dentro do nosso home, né? Então ele jogou conforme a gente orientou, né? Tudo dentro da mesma partição. Na prática, isso aqui, para minha realidade, aqui não muda nada, porque tá tudo dentro do barra, né? Inclusive até mesmo que tá no TMP. Por quê? Porque o temporário aqui na minha máquina não é uma partição à parte, tá vendo? Então, na prática mesmo, todos esses arquivos aqui estão em primeiro lugar, né? Não, são partições diferentes. Mas no teu ambiente de produção você vai ter um barra TMP, é uma partição à parte do barra OPT, por exemplo. Você vai ter um espaço para o OPT, né? Então ele estoura sozinho, não estoura a partição inteira. E vai ter o espaço do barra também, né? Aqui eu preferi, por pura preguiça mesmo, coloquei tudo dentro do 140 GB aqui, do barra, tá bom? Os 140 GB que eu tinha para essa venda. Então, ali a gente viu que tem o faz. A gente pode simplesmente pegar agora aqui, ó, em vez de ser... vamos colar aqui. Em vez de ser do arquivo de data, né? A gente vai pesquisar no temp files. É a mesma view, só muda só de data, né, e tal. Olha aqui, ó. Tá dentro do barra PT, tá vendo? Então, que é a que a gente adicionou agora. Por padrão. Então, vocês conseguiram ver na prática, né? O que você alterar o padrão de criação onde você utiliza o OMF, né? O OMF é Oracle Management File, né? O próprio Oracle ele gerencia isso para você, né? Ele adicionou no próprio diretório que a gente setou aqui. A gente poderia colocar barra TMP, passar mais alguma coisa. Obviamente você tem que criar na mão também e dar permissão pro Oracle, né? Eu coloquei no barra PT porque o barra TMP, porque todo mundo tem permissão aqui. Então a gente viu como é que muda o padrão de criação de data files. A partir do momento que você seta esse parâmetro, que ele é modificável, né? Ou seja, você não precisa reiniciar o banco, ele é dinâmico, na verdade, é a palavra certa, né? Como ele é dinâmico, você não precisa ter que parar o banco e subir de novo só para esse valor. Você vê que a gente, com o banco no ar mesmo, a gente alterou, já funcionou, né? Então aqui a gente vai criar, a gente criou o Space já sem passar diretório, né? De nada, você só passou o nome aqui e ele já jogou lá. Por quê? Porque é o padrão. Beleza? Mas isso você pode fazer também a nível de sessão. Você pode colocar Alter Session, em vez de System aqui, né? Esse aqui você alterou o banco como um todo, né? A gente pode simplesmente colocar um Alter Session, né? E aí o padrão da sessão passa a ser criado nesse diretório. Você não precisa mexer no banco como um todo. Como esse aqui é o banco de teste, né? E eu vou apagar ele depois mesmo, não tem problema, tá? Mas fica aí o adendo. Bom, no caso de tablespace temporário, a gente tem um grupo, né, de tablespace temporário. Isso aqui é interessante. Se tiver alguma rotina que na sua realidade aí utilize muito, você tem muitos problemas, né, de estar estourando tablespace temporária. Isso acontece muito em rotina de BI, por exemplo, né? Onde você faz uma leitura muito grande, um script também, enfim, naquela troca de I/O ali, algum processo precisa de tablespace temporária e a sua tablespace não tem data files o suficiente para segurar o processo inteiro, aí você tem que estar adicionando a mão, né, data file, tem que recomeçar o processo do zero, enfim. Você pode criar um grupo e você adiciona essa tablespace que você criou, por exemplo, você pode adicionar no grupo, né, e adicionar as que já existirem também, né, no caso, né. Então, por exemplo, a gente pode pegar esse comando aqui, vamos rodar lá. Esse aqui, provavelmente vai dar erro porque o grupo já não existe. Ou já existe, ele teve esse grupo. Não, realmente, ele tá aqui na tablespace nova aqui, beleza. E ele adicionou no grupo TBS GRP01, beleza. Então, a gente pode adicionar outras tablespaces lá também, e o interessante é isso, entendeu? Se tu... Dependendo do teu ambiente, tem várias tablespaces temporárias, né? Você pode criar um grupo ali, se a tua tablespace principal do processo ali estourar, né, não ter mais espaço para continuar adicionando segmentos para o teu processo, ele simplesmente vai pegar outra tablespace do grupo, né? E aí reduz as chances de tu ter que recomeçar tudo de novo. Aqui é uma tablespace básica, a gente já fez tablespace assim, né? Aqui ele colocou a flag online aqui também, né? Para garantir que a tablespace entra de forma online, né, no sistema, enfim. Vamos ver o que mais tem de diferente. Aqui também é interessante, ó. Ele está iniciando com 500k, o tamanho da tablespace, né? O tamanho inicial. Ele está permitindo que ele se estenda.
ele vai se estender a cada 500 kbytes, né? Da mesma forma que ele começou inicialmente. Então, assim, cada vez que ele tiver que estender, vai ser esse tamanho aqui, né? E ele vai chegar no tamanho máximo de 100 megas. E também ele tem essa classe de reutilização. É o seguinte, se o datafile já existir no sistema operacional, no caso, esse cara aqui, se ele já existir, ele vai reutilizar, ele não vai recriar o arquivo. Então isso aqui é bem bacana. A gente pode copiar e criar também lá, né? Pode recriar. Eu acho que se a gente já tem, tá, o tamanho do arquivo é menor que o mínimo de blocos. Nesse caso aqui, show parameter db block size. Engraçado, o nosso banco aqui tá com 8K, né? O tamanho do bloco. Vamos ajustar isso aqui. Vamos copiar, né? Vamos visualizar aqui o nosso script. Script.sql. Colocar aqui Vamos colocar aqui em 10 megas, beleza? Aqui, ó, tal, por exemplo, né? Aquele tamanho que estava ali na documentação, ele estava um tamanho menor do que o meu ambiente permite aqui. Eu subi para 10 megas, mas a lógica é a mesma, ó. O tamanho é 10 megas, né? Ele vai conseguir se auto-estender sozinho, né? E o tamanho máximo de 100 megas, né? Tablespace pequena. Vou salvar e executar aqui. Script. Beleza, criamos uma tablespace. Então, a gente viu bastante conceitos aqui, né? De tablespaces aqui. Tem mais algumas coisas, por exemplo, limit storage, né? O inicial aqui de 2 megas. Ele vai iniciar o bloco já com 2 megas também, né? O tamanho do segmento. Da mesma forma aqui, né? Ele vai limitar o segmento também em 100 megas. Aqui a gente já cai para a parte de tablespace criptografado também, que é bem interessante. Então, seguindo, né? A gente tem aqui como definir, limitar ali o tamanho dos nossos segmentos, né? Lembrando que um segmento no Oracle é justamente a forma como o Oracle conversa com os arquivos do sistema operacional, beleza? Então, quando você tem uma tabela, na prática, se você nunca inseriu nada nela, ela não existe no sistema operacional ainda, né? A partir do momento que você faz o primeiro insert, ele já cria um segmento para aquela tabela e ali ele vai incrementando, de acordo com como for surgindo dados, beleza? Então, a gente tem aqui a nossa tablespace, tem aqui a criptografia de tablespace, que é interessante também, né? Que isso tem um exemplo, né, de você criando aqui um wallet. Eu não vou testar essa parte, porque a gente tem que criar um wallet antes, e eu não criei aqui antes do vídeo, mas não é nada muito complexo também, não. Cria o wallet, né? Nesse caso aqui, ele definiu aqui uma senha de teste, enfim, e aí você simplesmente vai passar ali a tua chave de criptografia, né, na hora da criação da tablespace. Beleza? O resto é a mesma coisa. A gente pode botar um gerenciamento automático também de espaço, né? No momento da criação a gente já consegue setar também. Aqui, aquele mesmo parâmetro que a gente tinha visto, né? Passando ali o caminho que ele vai gerar automaticamente. E para fechar, você pode desligar a parte de auto-extensão da tablespace, né? Nesse momento ela não vai conseguir se estender mais não. Vai dar erro de crescimento mesmo tendo espaço no sistema operacional. Então foi isso, pessoal. Assim, a gente conseguiu ver bastante conceito aqui, né? De criação aí de tablespaces, né? As diferenças, né? Os parâmetros. Então, caso você tenha ficado até aí, né? Se inscreva, compartilhe e curte aí o conteúdo aí. E deixa dúvida aí se não conseguir fazer nenhum dos passos, né? Que a gente pegou a própria documentação mesmo para já ir testando os comandos, verificando conceitualmente cada passo, né? Cada etapa dessas. E é isso, senhores. Valeu, senhores.